Comecei meus trabalhos, eu já tratei tua mente, e você vai perceber que o óleo fresco nunca vai faltar na tua cabeça. Gênesis 1:5 diz assim: Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Preste atenção agora. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Observe o versículo 8 do capítulo 1 ainda. Ao firmamento Deus chamou o céu, e passaram-se tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. Versículo 13 de Gênesis 1. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Observe que para Deus, o dia é diferente do nosso. Nós dizemos manhã e tarde, porque para nós o dia acontece quando o sol nasce. Mas tanto em Gênesis 1:5, 1:8, 1:13 diz: passaram-se tarde e manhã, e esse foi o primeiro, o segundo e o terceiro dia. Senhor, fala conosco nesta noite. Nós não queremos apenas meras informações. É a palavra que nos ergue. Oh, Pai bendito. É a palavra que nos põe em pé. É a palavra que acende a alma, é a palavra que revela os mistérios, é a palavra que traz o ânimo. Eu já vi gente caída, prostrada pelo poder da tua glória, a tua glória, a tua glória, a tua glória, a tua glória que trouxe Cristo de volta, Senhor, à vida, a tua glória que traz esperança ao caos, a tua glória que acende o coração mais gelado, a tua glória que revela a visão, poder, vontade. Fala conosco, Senhor, fala conosco como nunca antes tu falaste, e acorda-nos, desperta-nos para um novo tempo. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Lendo Gênesis 1:5, 1:8 e 1:13, eu percebo que para Deus o dia começa ao pôr do sol. Passaram-se tarde e manhã. A vitória do dia para Deus não começou quando o sol nasceu, mas quando o sol se pôs. Passaram-se tarde e manhã. O dia para Deus não começa quando o sol nasce, mas o dia para Deus começa quando o sol se põe. Escute o que eu vou te dizer. Muitas pessoas não têm vitória durante o dia, porque não aprenderam a vencer durante a noite. Muitos sofrem durante o sol raiando, porque não aprenderam a vencer durante a noite. O amanhã para Deus começa ao pôr do sol, quando chega a noite.
não é acaso. Isso é um princípio, está na Bíblia. Passado manhã, tarde e manhã. Começou no período da tarde. Eu percebo que existe um sentido nisso. Do porquê que o dia para Deus começa no pôr do sol. É como se Deus começasse o dia querendo marcar encontros divinos conosco. A gente sabe que todo mundo que está aqui assistindo essa live, esse culto online, quer alguma coisa com Deus. Procura um relacionamento com Deus. E Deus também procura um relacionamento conosco. A questão é: qual é o ponto mais forte para um relacionamento com Deus? Qual é a parte do meu dia? Qual é o momento? Em Salmo 34:8 diz: provai e vede, provem e vejam como o Senhor é bom, e como é feliz o homem que nele se refugia, que nele se abriga. E nós servimos um Deus que é relacional. Ele deseja ter relacionamento conosco, Ele deseja estar conosco. O nosso Deus nos convida a viver relacionamentos profundos com Ele, a iniciar um dia com um relacionamento onde nossos olhos estão conectados, o coração. É muito mais do que ouvir sermões, é ter uma convicção com Deus. E quando o que eu ouço não combina com o que Deus quer, Ele me alerta. Isso me intriga. Quando eu leio Gênesis capítulo 1, versículos 5, 8 e 13, dizendo que passaram-se tarde e manhã, e assim foi o dia, o começo dos trabalhos de Deus na criação aconteceram no pôr do sol. E aqui eu quero não só usar esse texto isolado, e eu quero construir com você hoje uma revelação que Deus me deu, de que nossas grandes vitórias são travadas quando nós dormimos. Eu quero provar hoje um tema que para nós é bobagem. Dormir, que bobagem, dormir. Nós temos uma atenção enorme no dia, no café da manhã, no almoço, no jantar, e vamos para a cama de qualquer jeito, nos jogamos sobre o colchão da cama, no sofá de qualquer jeito, dormimos de qualquer jeito. E eu quero mostrar para você hoje, biblicamente, que as grandes vitórias, se você não aprender a vencer de noite, você também não vencerá de dia. Em Jó capítulo 33, versículo 15, diz assim: em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, e eles dormem em suas camas, Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. A noite é um tempo que pertence ao Senhor. E Jó está falando que quando os homens dormem e caem em sono profundo em suas camas, Deus o Pai vai até os seus ouvidos para aterrorizá-los com advertências, prevenindo o homem das suas más ações, com o objetivo de livrá-los, com o objetivo de arrancar deles o orgulho, e com o objetivo de livrá-los e preservá-los da cova e a sua vida da espada. Sim, Jó está dizendo que quando eu deito na cama e durmo, Deus tem acesso até a mim. E enquanto eu acho que nada está acontecendo, talvez eu nem me lembre, mas a minha Bíblia diz que Deus vai até a minha vida, e mesmo que eu não perceba, Ele me alerta sobre a cova, sobre as espadas, Ele me adverte. Foi tarde e dia, e assim encerrou o período. Os trabalhos de Deus começam à noite.
Mas eu sei que para alguns aqui, dormir é um problema. Dormir é algo traumático. Dormir é algo terrível. De tudo que a gente faz, o que é o mais sensível é o nosso sono. As perdas arrancam o nosso sono. Dormimos mal pelas perdas. Dormimos mal, cheios de pesadelo, insônia. As doenças físicas, a ausência de vitamina, a ausência de descanso, estresse, logo tocam no nosso sono. Pesadelos, coisas horríveis acontecem. E a minha Bíblia diz que o dia começa quando o sol se põe, e quando eu durmo, é esse momento que Deus tem para me ajustar, para falar ao meu ouvido, para livrar-me da cova, para livrar-me da espada, para me advertir do meu próprio orgulho. E é por isso que Deus colocou essa palavra no meu coração, porque em nome de Jesus essa palavra vai libertar nós, para termos um sono em Deus. Nós vamos voltar a dormir, porque enquanto nós dormimos, Deus vai curar a nossa vida. Enquanto nós dormimos, Deus vai ter acesso a cada um de nós. E eu sei que muitos que me assistem agora, por conta das pressões da vida, por conta do próprio adversário, o próprio inimigo, Satanás sabe que o dia para Deus começa no pôr do sol. Satanás sabe que quando o sol se põe, Deus começa os trabalhos. E é por isso que o diabo tenta roubar o nosso sono. É por isso que ele faz a gente dormir mal. É por isso que ele atormenta o nosso dia, para que nós levemos tudo para o travesseiro, tudo para o colchão. Dormimos mal, dormimos péssimo, porque ele sabe que enquanto dormimos, Deus revela a glória a nós, e ele nos alerta, nos fortifica. As grandes batalhas são vencidas à noite. Olha o que Jó disse: e quando eu pego no sono e vou para a cama, ele vem e fala aos meus ouvidos. Ele fala aos meus ouvidos. Ele me adverte, ele livra-me do orgulho. Jó está dizendo que enquanto ele dorme, Deus lhe dá instruções. Enquanto ele dorme, Deus lhe dá direção. Enquanto ele dorme, Deus lhe dá ajustes para proteger-os dos inimigos, das covas, porque a noite pertence ao Senhor. Eu sei que historicamente, nós evangélicos, principalmente a gente sempre usa a palavra noite para simbolizar tristeza, para simbolizar uma fase ruim. A gente sempre diz: olha, eu estou passando por trevas, noite, porque a noite para nós se tornou um exemplo de uma fase ruim, uma fase de choro, uma fase de dor, de insegurança. Quando nós temos épocas assustadoras, nós damos o nome a essa época de noite. Estou enfrentando uma noite, estou enfrentando um momento obscuro. Nós damos o nome às temporadas difíceis de noite. Mas eu afirmo para você que o dia para Deus começa quando o sol se põe. Os trabalhos de Deus na criação começaram não quando o sol nasce, mas à tarde. E aí você pode pensar: mas pastor, o Salmo 30, versículo 5, o que diz lá? Parte B do versículo: o choro pode persistir uma noite, mas pela manhã irrompe a alegria. Quando nós lemos esse texto rapidamente, dá a impressão de que assim, a noite é tão ruim que eu choro. O choro dura uma noite. Então esse período da noite eu choro porque dói, porque eu me sinto machucado. Não. Talvez você a vida inteira leu esse versículo errado. Não é isso que o texto está dizendo. Não é porque eu choro à noite que significa que a noite é ruim. Não. Não é porque a noite está me massacrando. Não é porque a noite está me atacando. Não é porque a noite está me deformando. Não. O texto diz que o choro dura uma noite, porque é exatamente a noite. É a noite que eu tenho a oportunidade de expressar a Deus a minha alma. Eu vou te dizer uma coisa: a semente, ela não foi feita para a luz do dia. A semente, ela foi feita para a escuridão.
Se você colocar uma semente perto de uma lâmpada, ela nunca brotará. Se você levantar a semente e colocar ela no céu aberto, ela nunca brotará, porque a semente não foi feita para lidar com a luz. A semente foi feita para lidar com a escuridão. A semente foi feita para ser enterrada e coberta. E na escuridão, no meio das trevas, ela brota. Os trabalhos de Deus começam à noite. Quando o salmista diz que o choro dura uma noite, ele não está dizendo que a noite está fazendo você sofrer, mas está dizendo que a noite está te dando a oportunidade de você colocar para fora aquilo que talvez durante o dia você não colocaria. E é por isso que as lágrimas rolam, porque agora à noite você tem a oportunidade de se mostrar vulnerável, de se expor, de mostrar para alguém o que está acontecendo dentro de você. E à noite você chora, à noite você chora, à noite você chora. Mas o mesmo livro de Salmo que registra que à noite eu choro, é o mesmo que diz no Salmo 56, versículo 8: registra tu mesmo o meu lamento e recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Que eu saiba, odre não é lugar de colocar lágrima. Que eu saiba, odre é lugar de colocar vinho. Mas na noite que me faz chorar, que na noite que eu levo para o meu travesseiro, eu levo para minha cama, tudo o que aconteceu enquanto o sol brilhava, tudo o que aconteceu enquanto eu estava diante das pessoas, das empresas, tudo o que aconteceu enquanto eu estava no metrô, no ônibus, mas eu levo para a cama, tudo isso. À noite eu choro, mas o Senhor, usando o lado poético do salmista, Ele recolhe as minhas lágrimas no lugar de colocar vinho. Porque é uma promessa: aquele que consegue chorar à noite, ele vai conseguir sorrir durante o dia. Porque os trabalhos de Deus começam à noite. Eu quero, como um profeta, dizer para você hoje: a noite não é para te matar, mas a noite é para mudar o seu coração. Lugares escuros, veja, a noite não é a sua perdição, a noite é a sua cura. E é isso que o diabo tem tanto desejo pela sua noite. É isso que alguns estão dizendo: eu não vejo a hora do sol nascer. E Deus está dizendo: não, tolo, é agora, é a noite, é aqui que eu vou visitar você, vou falar ao seu ouvido. É a esse momento. E eu sei que para muitos dormir tem se tornado uma batalha. Eu sei que para muitos escurecer tem sido algo deprimente. Eu sei que para alguns ficar a noite em casa tem sido algo terrível. Eu não vejo a hora de sair de casa, eu não vejo a hora do sol nascer, porque eu rolo na cama a noite inteira. E eu quero que você entenda algo. Poucas vezes eu vi alguém pregando sobre isso, e aqui eu não quero me exaltar, mas Deus colocou no meu coração isso, porque eu sei que muitos estão sofrendo para dormir e não vencem durante o dia, porque não sabem vencer a noite. Mas o Espírito manda dizer à igreja hoje: Deus vai curar o seu sono nesta noite. Deus vai curar o seu sono nesta noite. Deus vai curar o seu sono nesta noite. Deus vai fazer você voltar a dormir, porque enquanto você dorme Ele vai ajustar o seu coração. Enquanto você dorme Ele vai tocar na sua alma. Enquanto você dorme Ele vai falar ao seu ouvido aquilo que o diabo está projetando para fazer quando o sol nascer. Quando você acordar, você já vai estar preparado, você vai estar habilitado, porque os trabalhos de Deus não começam quando o sol nasce. Os trabalhos de Deus começam quando o sol se põe. É a noite que arranca a lágrima, é a noite que arranca a dor. Mas todo choro em Deus renova, todo choro em Deus renova, todo choro em Deus renova, todo choro de Deus renova. Eu sei que muitos aqui ocupam suas noites com noticiários ruins, muitos ocupam suas noites com filmes, muitos levam para o travesseiro conversas de corrupção, de política, muitos celebram mal as notícias, muitos sentam na cama e antes de dormir veem bobagens. Mas eu quero que você entenda: preocupe-se em como você vai dormir a partir de hoje. Se é no meu sono que Deus começa a trabalhar na minha vida, como é que Deus vai falar ao meu ouvido, vai me advertir? E são advertências que talvez você acorde e nem perceba, mas se o Espírito tiver acesso ao seu espírito, você vai ter a ferramenta certa na hora que precisar. Agora, como que Deus vai falar comigo se eu vou dormir irado, enraivoso, deprimido? O que você leva para o seu leito? O que você leva para a sua cama?
Deus consegue ter acesso a você. É muito importante resolver os assuntos antes de dormir. Por quê? Porque é muito provável que o seu sono, ao invés de ser um lugar de cura, seja um parque de diversão do diabo. É muito provável que o seu período de descanso, ao invés de ser um momento onde o Espírito de Deus acessa seu espírito, e como Jó diz, no meu sono profundo, Ele me livra da cova, no meu sono profundo, Ele me adverte, Ele me alinha, Ele me renova, e eu acordo pronto para enfrentar o nascer do sol. Talvez a madrugada inteira foi um parque de diversão do diabo, porque Satanás sabe que é à noite que Deus te renova. Satanás sabe que é à noite que Deus revela os mistérios da sua alma. Satanás sabe que é à noite que Deus colhe as suas lágrimas. E o grande objetivo do inferno é que você não durma, ou que você durma mal, que você durma de forma terrível, que a sua noite seja um parque de diversão do inferno, lugar de lamento, lugar de dor, lugar de sofrimento, porque se você não vencer a noite, você não vencerá de dia. Se você não vence quando deita, se você não consegue colocar nas mãos de Deus quando vai deitar, e consegue entregar a Deus uma noite de sono, onde Ele pode visitar o teu espírito, e desculpe meu irmão, mas o sol vai raiar, e você não vai ser capaz de vencer absolutamente nada. Nada. Tiago diz no capítulo 3, versículo 16: pois onde há inveja e ambição egoísta, ali há confusão e toda espécie de males. O que o diabo está dizendo? Onde há desordem, o reino do diabo habita e atormenta. Como é que você vai dormir? Inveja, raiva, ambição, vingança. Quais são suas últimas palavras antes de fechar os olhos e pegar no sono? Quem reina antes de você fechar os olhos e dormir? Quem reina? Por isso que acorda cansado, por isso que não tem paixão, expectativa, porque Deus não tem acesso ao momento mais importante do dia, porque o dia para Deus não começa quando o sol nasce, o dia para Deus começa quando o sol se põe. Gênesis 1:5, 1:8 e 1:13, tarde e dia. Aqueles que se entregam ao ressentimento e fazem questão de até ouvir músicas para nutrir o ressentimento, se entregam à ira, ao desequilíbrio, xingam, choram, mas não é o choro da noite que Deus colhe com o odre, não, é o choro da alma, emoções aflorando, é o ódio, é a vingança, é estar ali nas redes sociais cuidando da vida dos outros. E quando fecha os olhos, Deus diz: eu não tenho como acessar esse parque de diversão do inferno, eu não tenho como renová-lo, eu não tenho como alegrá-lo, eu não tenho como. E se você não vence no sono, você não vence acordado. O que eu faço então, pastor? Escute isso com toda a tua força. A partir de hoje, quando você for dormir, não importa na casa de quem ou onde, você precisa, nos minutos antes de dormir, você precisa demonstrar ao Senhor todo o seu afeto a Ele. Você precisa, antes de pegar no sono, mostrar o quanto Ele é importante para você, o seu afeto. Minutos antes de fechar os olhos e pegar no sono, ou um período antes, você precisa dizer que Ele é bem-vindo, que Ele é maravilhoso, que Ele faz parte da sua vida. E imediatamente, se você tiver a coragem de, antes de dormir, mostrar o seu afeto ao Senhor, imediatamente, Ele começará a se manifestar. Imediatamente
a glória descerá sobre a sua vida. E se você vencer à noite, você também vencerá durante o dia. E Ele fará como fez com Jó. Irá até o ouvido e te adverterá. Te livrará da cova, da espada. É impressionante como vamos de qualquer jeito dormir. É impressionante como a gente não se prepara. É impressionante como alguns nem percebem, caem na cama, outros dormem, outros rolam na cama inteira, e aí começam dizendo: ah, que porcaria de vida, que porcaria, eu não consigo dormir, eu quero um remédio, eu quero um calmante. Alguns vão para a geladeira, alguns vão tomar água, outros vão assistir filme, até pegar no sono e dormem no meio do filme, nem perceberam. Eu vou dizer para você, não culpe os pesadelos, não culpe a insônia. Quando foi a última vez que antes de dormir você mostrou seu afeto ao Senhor? Quando foi? Quando foi? A sua gratidão, quando você se deita e todo o seu afeto, a sua gratidão, ela se volta a Deus. E você diz para Ele, seja verbalmente, em pensamento, mas você reconhece o amor, você reconhece o quanto a presença dEle é bem-vinda, você reconhece: Senhor, não importa a qualidade da tua cama, do teu colchão, não importa se você mora numa comunidade, ou se você mora numa mansão, mas é dizer: Senhor, o Senhor tem acesso, eu vou fechar os meus olhos, eu vou dormir, a minha alma vai ficar vulnerável, e o Senhor tem acesso. Você tem que lembrar que o sono é um tempo que Deus projetou, que pertence a Ele, para que Ele tenha acesso a nós. O sono não existe só para a gente renovar a mente, não. O sono foi um período que Deus criou para que Ele comece os trabalhos em nós. Gênesis diz: tarde e manhã, e foi o dia. Tarde e manhã, e foi o dia. Os trabalhos de Deus em nós não começam quando o sol nasce, mas os trabalhos de Deus em nós começam quando o sol se põe. E como que eu vou vencer quando o sol se põe, se eu não venço quando o sol nasce, se eu não venço quando o sol se põe? E o que você faz se não dorme bem? Lembre-se, quando você perder o sono: estou com dor nas pernas, estou com dor de cabeça, antes de sair chutando tudo, xingando, se drogando, gastando tempo com bobagem, lembra de quem pertence o sono. A quem pertence esse tempo que eu me deito? Quem projetou a minha vida para ter esse tempo deitado e de olhos fechados? Quem criou esse tempo? E quando você perder o sono, quando você por alguma razão ou de madrugada levantar agoniado, lembre-se de quem é dono desse tempo. E ao invés de dar lugar à ira, ao ódio, retome o afeto. Acordou 4 horas da madrugada, lembre-se: eu tenho que ter afeto ao meu Deus. Acordou 3 da madrugada e não pega mais o sono, ao invés de ficar rolando na cama e invocando o demônio, invocando o pombagira, xingando o capeta, xingando tudo, dizendo que porcaria de vida, olho para um dormindo e eu não consigo, que Satanás, eu quero morrer. Então morra. Mas seja inteligente. Quando você perder o sono, lembra de quem é esse tempo e recupera o afeto. 4 horas da madrugada, antes de pegar o celular, antes de ir para o sofá, fecha o olho e começa a dizer: Senhor, esse tempo é teu. O meu dia está começando agora. Eu quero te ouvir, tu és maravilhoso. Senhor, não deixa minhas emoções tomarem conta da minha cabeça, não, Senhor. Eu sei que eu fisiologicamente eu perdi o sono. A minha cabeça está a milhão aqui, Senhor. Porque a primeira coisa que a ansiedade e o estresse faz é roubar o sono. A ansiedade arrebenta o sono, o estresse arrebenta o sono. E quando a ansiedade arrebentar o sono, quando o estresse arrebentar o sono, e você está sabendo a partir desse momento que o seu dia começa à noite, comece a ter afeto pelo Deus da sua vida. Comece a dizer: tu és maravilhoso, tu és perfeito. O sono foi embora, mas esse tempo é seu.
Esse tempo é seu, e até eu pegar no sono, eu continuarei te adorando. Glória, glória. Tem que ter muita força para fazer isso. Mas se você quer vencer quando o sol nasce, você tem que vencer quando o sol se põe. Porque é a noite que Ele colhe as nossas lágrimas. É a noite que Ele pega o que é feito para a alegria, o vinho, e Ele abre uma exceção e fala: eu vou pegar tuas lágrimas, e quando o sol nascer, aquilo que eu tratei com você de noite vai brotar do dia. É por isso que eu durmo cansado e acordo renovado. É por isso que eu durmo sem nenhuma saída. Eu vou dormir, eu estou sem ideia, eu não sei o que fazer, para mim acabou. E aí quando você acorda, se Deus te visitar à noite, quando você acorda, você fala: agora eu sei o que fazer. Você não sabe de onde veio a ideia, mas Deus te visitou. Você dormiu pensando em desistir, mas antes de dormir você trouxe a presença de Deus. Enquanto você dormia, Ele apertou o parafuso. Enquanto você dormia, Ele alinhou a sua fé, Ele arrancou o medo. E quando você acorda, aquilo que não tinha saída abre, porque o nosso Deus, Ele vai tratar você. É o que diz Salmo 127. Eu amo esse salmo. Salmo 127, 1 e 2. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Olha o 2, gente. Será inútil levantar cedo e dormir tarde. Será inútil levantar cedo e dormir tarde se o Senhor não me visitar. Trabalhando arduamente por alimento, o Senhor concede sono. O Senhor concede a quem Ele ama. O Senhor concede sono. Nunca é só dormir, é a visitação de Deus para renovar a minha vida. Alguns olham para mim e acham que eu só estou dormindo. Não estou dormindo não. O Espírito Santo está me alertando. O Espírito Santo está me livrando das covas que foram armadas para mim. O Espírito Santo está me livrando das cadeias. O Espírito Santo está ajustando o meu coração e o meu caráter. Eu estou ali dormindo, eu não estou percebendo, mas Ele está acessando a minha alma, porque os trabalhos de Deus começam quando o sol se põe. E eu quero declarar que o diabo não vai mais roubar esse tempo. O diabo não vai mais destruir o seu sono. Oh, meu irmão, inútil será trabalhar, inútil será ter dinheiro, porque o Senhor dá sono àqueles a quem ama. Porque não existe nenhuma pessoa aqui, nenhuma pessoa que esteja me assistindo, que não tenha vencido na sua vida profissional. Todos nós temos vitórias, milagres. Todos nós vencemos em alguma área da nossa vida. Mas eu garanto que nenhuma vitória que você teve já nasceu debaixo do medo e da ansiedade. Absolutamente nada que nós ganhamos nasce fruto de medo e ansiedade. E eu pergunto para você: o que o medo e a ansiedade mais afeta na gente? Qual é o momento mais difícil de lidar com o medo e a ansiedade? Não sei você, mas é a noite. Para mim é a noite. Quando o coração está ansioso, pegar no sono custa. Quando o medo está muito forte, além de custar pegar no sono, é muito provável que o meu sonho seja um sonho terrível. E é por isso que quando o sol nasce, e o diabo sabe que Deus trata você quando o sol se põe, e é por isso que quando o sol nasce, você se arruma, e você está achando que tudo está começando ali, e não, começou quando você foi dormir na noite anterior. O diabo ele vai criar situações de ansiedade e medo. Enquanto o sol está a pino, você está ativo, ele vai criando pessoas, lugares, vai usando a boca de patrão, de amigo, vai usando a boca de pessoas, tudo para gerar em você ansiedade, medo, para que quando você chegue em casa, tome seu banho, se arrume, você tenha um momento infernal para dormir.
com certeza brigou com a esposa, com o filho, com o marido, com certeza quebrou alguma coisa em casa, com certeza invocou os demônios até a quinta geração, com certeza está nervoso, e agora você diz: ninguém fala comigo, que eu vou tentar dormir. E aí você deita na cama, olha para cima, se amaldiçoa tudo, e Deus diz: mas era agora que os meus trabalhos iam começar. Porque Deus não consegue habitar no lugar que não há confiança. Sim, você pode ter tido um dia inteiro infernal, você pode ter tido um dia inteiro onde te amaldiçoaram, te perseguiram, te humilharam, mas o momento de dormir é do Senhor, e você não vai dormir sem antes mostrar afeto a Deus, porque quando você mostra afeto, você diz que confia nele. Sim, eu posso até estar sentindo medo, eu posso até estar sentindo ansiedade, mas eu não vou dormir levantando a bandeira da ansiedade e do medo. Eu vou levantar a bandeira do quanto eu amo o meu Cristo, como eu amo o meu Salvador, como Ele é perfeito, como Ele é imaculado, como o seu trono é glorioso, como Ele é lindo, como o seu poder é inesgotável, como a sua presença é apaixonante, como Ele deu tudo por mim, como Ele me renova, como eu me sinto bem na sua presença, e eu mostro a confiança. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, porque é o Senhor que concede sono a quem Ele ama. Você tem que aprender a vencer dormindo. Levanta aqui, mostra aqui. Você precisa entender que as suas vitórias começam no sono. Não sei se você já ouviu isso alguma vez na vida, mas eu quero trazer Bíblia para você. Bíblia. É inútil levantar cedo se eu levo a ansiedade e o medo para a cama, porque é Ele que guarda, é Ele que traz segurança à cidade, é Ele que faz tudo, inclusive a provisão, é Ele que abastece minha comida, é Ele que cuida, é Ele que cuida de tudo que Ele espera de mim, é que eu confie nele. Ele não espera que eu faça nada de absurdo, Ele só espera que eu confie que Ele me guardará, confie que Ele me protegerá, confie que o diabo é como um cão, que ladra mas não morde, porque para morder ele tem que pedir autorização. Ele pode latir à vontade, mas não pode morder, só morde se Deus deixar. E eu duvido ele passar por cima do sangue de Jesus, eu duvido. Deus quer fazer coisas poderosas enquanto você não faz nada. Deus quer fazer coisas poderosas enquanto você não faz nada. Deus quer fazer coisas poderosas enquanto você fecha o olho e dorme. Deus quer levantar um caráter poderoso enquanto você dorme. Deus quer te dar vitória enquanto você não faz nada. Deus quer te dar renovo enquanto você não faz nada. Deus quer te dar provisão enquanto você não faz nada. Deus quer te dar renovo enquanto você não faz nada. Deus quer te dar ideias, Deus quer te dar criatividade. Só entregue a Ele o seu sono. Deus quer fazer coisas em você enquanto você está dormindo. Você vai acordar dizendo: o que é isso? O que é isso? Eu me sinto renovado. O que é isso? Agora eu sei o que fazer. Agora eu sei, eu dormi, mas eu dormi. O que você fez? Antes de dormir eu adorei, eu mostrei meu afeto. Alguma coisa me visitou. Não é alguma coisa não. Os trabalhos de Deus começaram ali. Tarde e manhã foi o primeiro dia, tarde e manhã, segundo dia, tarde e manhã, o terceiro dia. Como seria ir dormir para encontrar Deus, mesmo sabendo que eu não vou nem lembrar do que aconteceu de madrugada, mesmo sabendo nem o que Ele fez em mim. Que tipo de fé é essa, gente? Você chega em casa ardendo pelas perseguições do dia, as costas queimando, mas você tem coragem de entregar o seu sono afetuoso a Deus. É como Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6. Olha que lindo: ponha-me como um selo sobre
o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. As suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. É dizer: Senhor, eu vou dormir, Pai, e eu confio na tua visitação. Eu confio, Senhor, e se ainda tiver ansiedade, se ainda tiver dores, Pai, quando eu acordar, eu não vou retirar. Esse tempo é seu, Senhor. Nem que eu tenha que ficar com os dois olhão para o teto, nem que eu tenha que passar a madrugada inteira fisiologicamente por algum problema, mas eu não vou querer acordar, eu não vou querer que o sol nasça sem ter a certeza que os seus trabalhos começaram em mim. Eu vou ficar 4 horas da manhã, eu vou ficar até pegar no sono de novo, dizendo o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é perfeito. E aí o Senhor vai visitar minhas vistas. Eu sei que o Senhor vai visitar minhas vistas. Os meus olhos espirituais vão ser abertos. O Senhor vai visitar a minha boca. Amanhã eu vou ter uma boca diferente. Eu não vou falar como eu falava, eu vou ter sabedoria. O Senhor vai visitar meus ouvidos. De tudo que o diabo tem dito, eu não vou absorver tudo. O Senhor vai visitar os meus pés. O Senhor vai visitar a minha cabeça. O Senhor vai me dar estrutura, Senhor. Oh meu Deus, para que serve um Deus se eu não confio nele? Entregue a Deus o seu sono para que ele te visite. Deus vai visitar o seu sono nessa noite. Lá baixou e canta. Você vai dormir como nunca dormiu. Você vai acordar nessa sexta-feira. Você vai acordar como um leão nessa sexta-feira. Você vai acordar de ver. Deus vai visitar você. Deus vai visitar você. Você vai dormir essa noite e você vai mostrar todo o seu afeto. O Espírito Santo vai tomar o teu leito. E não importa se o teu marido não é evangélico, não importa se você vai dormir, não importa. Deus vai blindar você. O Espírito vai visitar você. E Deus quer ensinar que a estação que você está vivendo, seja ela boa ou ruim, é a estação certa. Deus não vai mudar a sua estação, Deus vai mudar você. O diabo não vai se tornar mais bonzinho, ou as pessoas não vão ter mais misericórdia de você. Deus não vai suavizar nada, e não precisa que nada seja suavizado. Quem precisa mudar é você. Deixe as circunstâncias lá. Deixe a crueldade, os ataques. Deixe o demônio fazer o que ele quer fazer. Salmo 16, 7 diz: bendirei ao Senhor, que me aconselha. Bendirei ao Senhor, que me aconselha. E na escura. Você fala que a noite é do diabo? Que isso? A noite é a noite das... Aqui ó. E na escura noite o meu coração me ensina. Quando é que ele ensina meu coração? Por favor, ponha de novo. Salmo 16, 7. Bendirei o Senhor, que me aconselha. E na escura noite. Semente não é boa com a luz, semente é bom com as trevas. E na escura noite o meu coração me ensina. Eu sei que para muitos o sono tem sido algo terrível. A ansiedade e o medo têm destruído o seu sono. Mas existe algo que você tem que encontrar nas vigílias da noite. As suas maiores transformações começarão quando o sol se põe. E eu pergunto: como é que você tem dormido? O que você tem levado à sua cama? Quais são as últimas palavras? Seu sono é um ambiente de afeto, onde Deus tem acesso para fazer o que fez com Jó: alertá-lo, instruí-lo, livrá-lo, capacitá-lo. Ou seu sono é um parque de diversão do inferno, tomado de raiva, ódio? Resolva tudo isso e não vá dormir sem mostrar seu afeto ao Senhor. O que eu estou pregando é que dormir não é uma viagem no escuro, mas dormir tem que ser intencional. Não é dizer, seja lá o que vai acontecer essa madrugada. Não. É dormir e dizer, eu vou deitar preso, Deus vai me visitar e eu vou acordar liberto. Eu vou deitar entristecido e vou acordar com espírito de alegria na minha alma.
Eu vou deitar com dor de cabeça, dor nas pernas. Enquanto eu durmo, o Espírito vai me visitar e eu vou acordar curado. Eu vou dormir com um vazio tremendo e vou mostrar meu afeto ao Senhor. E quando eu acordar, meu coração estará tomado de uma segurança que eu nunca tive antes. Meu querido irmão, eu não estou dizendo que a vida cristã se resume a dormir. A disciplina, os estudos bíblicos, tudo isso é importante. Mas nós temos colocado um peso enorme na nossa vinda à igreja. Temos colocado todas as nossas fichas nos cursos da igreja, colocado todas as nossas fichas nos cultos online, e achamos que todo o resto não é espiritual, que todo o resto não é, e isso não é verdade. Porque o dia para Deus começa no pôr do sol. O amanhã, o seu amanhã começou já agora. E Deus vai te restaurar esta noite. Eu declaro que você terá um descanso sobrenatural. Eu tenho provado disso na minha vida. Eu tenho provado disso na minha vida. De mostrar meu afeto a Deus no meu travesseiro, e em dias exaustivos ter a oportunidade de acordar renovado. Em dias que durmo sem palavra, acordar com inspiração. E tenho a maior alegria de quando acordo, a primeira coisa que eu faço é ir para o celular e escrever frases que Deus coloca no meu coração. Já coloco no Facebook, no Instagram, porque eu acordo inspirado, porque o meu sono eu não negocio. O meu sono não é para angústia, o meu sono não é para o medo, o meu sono não é para insegurança, o meu sono não é um parque de diversão para o diabo, o meu sono não é para ter pesadelo. O meu sono é o momento onde o dono da minha vida se apodera da minha alma e coloca em mim os ajustes que eu preciso para vencer quando o sol nasce. É o que eu quero declarar em nome de Jesus. Deus está com você. Levanta sua mão para cá. Eu quero declarar Êxodo 14:13. Enquanto você não faz nada, Deus vai curar você. Moisés respondeu ao povo. Levanta a tua mão. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vêm hoje. O que Deus está dizendo? Fique quieto, aprenda a dormir, volte a dormir, sai do monte da ansiedade, mostre a mim seu afeto, mostre a mim sua confiança, durma desejando-me, durma admirando-me, durma mostrando a tua afeição. Sorria para mim. Sorria para mim. Sorria para mim. Mesmo que esteja ardendo pelo medo e ansiedade, sorria para mim. Sorria para mim. Eu quero ver aqueles pesadelos, aqueles tormentos durarem, se você mostrar teu afeto e dizer: Senhor, tu tens liberdade para entrar aqui no meu quarto. Eu quero, não é dormir vendo Netflix, filme de terror, não é dormir vendo bobagem na internet, pornografia, não, é dizer: Senhor, eu estou aqui, Pai, tu és maravilhoso. E aí o céu vai dizer: vai lá, visita aquela, começa os trabalhos lá. Começa os trabalhos lá, pode começar. Meu servo acabou de dormir. Vai lá, Espírito Santo, vai lá ao pé do ouvido dele. Ele vai acordar amanhã cedo, nem vai se dar conta do que eu fiz, mas ele já está preparado para todas as ciladas, para todas as batalhas. Ele já tem um renovo. Oh, tarde e manhã, e foi o dia. 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 E Jó diz: ele fala ao meu ouvido, me adverte até das minhas más intenções. Pelo amor de Deus, vença dormindo. Se você vencer dormindo, quando você acordar, o diabo não tem nada para falar para você. Sabe qual é o teu maior desafio hoje? Você vai começar a vencer no seu sono de hoje. Qual é a sua maior luta? Qual é a sua maior prova? Qual é a sua maior perseguição?
Você vai mostrar sua confiança a Deus, e o diabo vai ver você dormindo igual pedra essa noite, e o Espírito Santo vai te renovar, e aquilo que parecia ser impossível vai cair por terra, porque quando você acordar, você já vai ter espada na mão, você já vai ter força na outra mão. Deus vai te dar revelação. Oh, meu querido irmão, quem confia descansa, quem confia dorme. Ele dá sono àqueles que o amam. Ele dá sono àqueles que o amam. Ele dá sono àqueles que o amam. Mostra seu amor, que Ele te dá sono. Não mostra sua raiva, não mostra sua dor, não mostra seu amor. Mostra seu amor. Põe a cabecinha no travesseiro ali, ó. Fecha os olhos, ninguém precisa ver. Mostra seu amor, mostra seu amor. Jesus, tu és lindo. Jesus, tu és real. Oh glória, oh glória. Jesus, tu és maravilhoso. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, tu és perfeito. Oh, daqui a pouco vem um sono, vem o sono, vem o sono, e você não tem noção, os demônios sendo expulsos, a glória do Pai descendo. Dust on my boots, sun in my eyes. The desert stretches where the eagle flies. No map, no plan, just the open sky. Wheels keep turning, turning round. Every mile's a brand new sound. Freedom whispers, no change, no bounds. Mountains rise like giants in the haze. Small towns greet me with a sideways gaze. A diner coffee tastes like better days. Road it sings a wild refrain, a tune of joy, a hint of pain. Wheels keep turning, turning round. Every mile's a brand new sound. Freedom whispers, no change, no bounds. She'd remain. We left like fools under stars that stay.